Salve família Performance Pro, sejam novamente muito bem-vindos, muito bem-vinda, querida, queridos. Vocês hoje vão observar um outro conteúdo sobre jejum no nosso quadro Pergunte ao Especialista, para não ficar com dúvidas que podem estar atrapalhando sua saúde, suas decisões, seus resultados. E você pode tirar a sua dúvida com a gente através dos comentários do YouTube. Você pode tirar dúvidas com a gente pela plataforma Performance Pro, comentando seus comentários, fazendo suas dúvidas nos nossos conteúdos, e também você pode tirar suas dúvidas no nosso WhatsApp, que tem também acesso no nosso link que fica na página inicial. Através desses canais de comunicação, a gente pode tentar oferecer a vocês um serviço melhor. A gente pode tentar ajudar vocês em, às vezes, pequenas dúvidas que não tem como tirar, porque às vezes dentro do conteúdo você não conseguiu chegar a uma conclusão e você pode tirar a sua dúvida nesses canais de comunicação. A ideia é ajudar vocês cada vez mais a ter um pouco mais de facilidade e também estreitar o laço com a gente, fazer com que você tenha mais segurança, você tenha mais respostas às suas dúvidas. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo. No nosso vídeo de jejum, que ajudou muita gente, se você está no processo de emagrecimento, eu concito você a dar uma olhadinha nesse vídeo, que vai ajudar você a entender alguns mecanismos que estão fazendo você engordar. E nesse vídeo, a Samara Miranda, ela fez a seguinte pergunta pra gente: será que funciona o jejum para quem está com gordura no fígado? E aí, eu já respondi a esta pessoa no comentário, mas vou responder aqui também, porque muitas outras pessoas já perguntaram, tanto pelo próprio vídeo, quanto também por outros canais de comunicação. E sei que isso é uma dúvida muito recorrente. Então vamos lá. Então a sua resposta é uma resposta direta. Sim, ele vai ajudar você a reduzir a gordura no fígado. Por quê? Primeiro você precisa entender, vocês que estão com gordura no fígado, o principal questionamento que nós, quando desenvolvemos uma condição de saúde, é se perguntar assim: caramba, meu Deus, o que será que eu fiz para poder ficar doente? O que será que eu fiz para aumentar a minha gordura no fígado? Sempre que vocês tiverem um problema na vida de vocês, se pergunte isso, porque às vezes é um ajuste que você faz na sua vida e muda completamente esse cenário. Então vamos lá. O que gera gordura no fígado, meus amigos? Minhas queridas, Samara, respondendo a você diretamente. A gordura no fígado, ela acontece principalmente por duas vias. São duas vias que fazem a gordura acumular no fígado. Tem aquela gordura normal no organismo, que a gente começa a comer pra caramba, começa a fazer várias refeições no dia, começa a comer um monte de alimento gostosinho e começou a comer muito carboidrato e aí acabou engordando. E aí engordou o corpo e engordou o fígado. Engordar também aumenta a gordura no fígado. Isso que eu quis dizer aqui. Agora vamos entender quais são as principais características, né? Quais são os hábitos, quais são os alimentos que fazem a gente aumentar a gordura no fígado. E aí você vai entender por que o jejum vai te ajudar, tá bom? Então, basicamente, nós temos duas formas de aumentar a gordura no fígado. A primeira e a mais comum delas é nós começarmos a comer carboidratos refinados. Pessoal, presta bem atenção nessa palavra, refinado. O que é uma coisa refinada? É tudo que, de alguma maneira, no processo de industrialização, ficou muito fininho, farinha, grãos muito pequenos. Então, por exemplo, qualquer alimento que leva farinha, vou fazer aqui uma carne, vou selar lá na farinha e vou fritar. Você está comendo carboidrato refinado. De manhã como pão, depois do café da manhã eu como um pedaço de bolinho ou uma bolacha, um biscoitinho, esses biscoitos de maneira geral. Na hora do almoço eu boto um pouquinho de farinha junto com a comida. Na hora do lanche eu como algum lanchinho, como um Kit Kat, eu como um bolinho. Na hora da janta eu também faço uma alimentação com farinha. E antes de dormir, para fechar o dia, eu como um bolinho. Pronto, pessoal. Você comeu carboidrato refinado durante todo o seu dia. Todo o seu dia. E qual é o problema do carboidrato refinado? Eu sei que é um pouco triste, pessoal, quando a gente fala sobre isso, porque basicamente tudo que é gostoso no nosso mundo, na vida moderna, é carboidrato refinado. Quando eu falo para você assim, o pão,
ele é um farináceo, ele tem muito carboidrato refinado. Você vai ficar triste comigo, mas não fique, porque não fui eu que inventei o pão. Eu não tenho culpa de um carboidrato refinado gerar na gente esse tipo de coisa. Eu só estou te dando informação. Então você pega essa informação e tenta atuar de uma maneira que você acha que é melhor. E eu vou te dar aqui algumas formas, mas vamos lá. Então já te mostrei que o carboidrato refinado, quais são eles, o que faz ele no nosso organismo. Por que o carboidrato refinado ele aumenta a gordura no fígado? Porque como eles são muito refinados, assim que esse carboidrato toca no seu estômago, ele vira muito rápido açúcar no sangue. Tudo que vira muito rápido açúcar no sangue, o nosso organismo tem uma dificuldade. Você começa a aumentar muito a produção de triglicerídeos. Você começa, toda vez que você aumenta muito o açúcar no sangue, os seus triglicerídeos aumentam muito rápido e em grande quantidade. E esses triglicerídeos acontecem toda vez que seu açúcar no sangue sobe. Porque quando o seu açúcar sobe no sangue, ele aumenta um hormônio chamado insulina. E toda vez que esse hormônio insulina fica alto, os triglicerídeos começam a ser produzidos lá no fígado. Então preste atenção, toda vez que você consome carboidrato refinado, você está aumentando a produção de gordura no seu organismo. Tá vendo como não é saudável você comer carboidrato toda hora? Então pronto, estou te mostrando que carboidratos refinados aumentam a produção de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado que vocês estão com dúvida. Então, essa é a primeira coisa que aumenta a gordura no fígado. Qual é a segunda coisa que aumenta a gordura no fígado? São gorduras saturadas. Se você começar a acumular muita gordura saturada no seu organismo, ela vai acumular nas suas artérias e também acumular no fígado. Esse é o problema. O que tem gordura saturada? De uma maneira geral, carnes gordas com placas de gordura. Se você consumir muitas placas de gordura, do bacon, de uma picanha, de um contrafilé, a placa da gordura não é um pedacinho, pessoal. Eu estou falando de você ter o hábito de consumir carnes gordas. E eu estou falando carnes gordas, carnes vermelhas. Eu não estou falando que o salmão causa isso. Então, a gordura do peixe, ela é oposta. Ela aumenta o colesterol bom que tira o colesterol ruim do sangue, esse colesterol que acumula nas placas. Então, basicamente, são essas duas vias que aumentam os triglicerídeos, que aumentam a gordura no fígado e fazem a pessoa ficar com a barriga estufada, aumentando as chances de ter um problema cardiovascular ou até um entupimento de artéria cerebral no futuro. Quanto tempo? A pessoa se alimenta 20, 30 anos assim, já está com a predisposição a ter um problema cardiovascular ou um problema de entupimento de artérias no cérebro ou até na perna. Quando a gente entope alguma artéria no organismo, ela normalmente acontece pelo acúmulo de gordura. Você se alimentou muito com carboidrato refinado, aumentou o triglicerídeo, aumentou o colesterol ruim e ele acaba acumulando. E a mesma coisa com gordura saturada. Pronto. Essas são as duas vias que aumentam gordura no seu organismo. Então a gente tem que atuar nessas vias e é aí que o jejum te ajuda. Você vai entender agora. Bem, se você já conseguiu entender que da onde está vindo a sua gordura do fígado, então a gente tem que começar agora a criar uma estratégia para tirar essa gordura do fígado. E qual seria essa estratégia? Bem, uma muito simples é você começar a não comer tanto carboidrato em todas as refeições. Carboidrato refinado, lembre-se, eu não estou falando que o arroz vai causar isso, eu não estou falando que a batata vai causar isso, eu estou falando que carboidratos refinados vão causar isso. E por que a batata não causa e o carboidrato refinado causa? Porque os alimentos naturais, de uma maneira geral, não foram processados e não perderam as fibras dele. As fibras dificultam o açúcar aumentar tanto quanto um carboidrato refinado. E se o açúcar aumentar muito, gera o aumento dos triglicerídeos de uma maneira acelerada lá no seu fígado. Então a gente tem que evitar aumentar o açúcar no sangue, nem aumentar muito e nem aumentar ele muito ao longo do dia, nem em pico e nem em quantidade de horas. Pronto, eu acabei de explicar para você que o jejum vai te ajudar. E por quê? Porque quando você começa a fazer um jejum, vamos dar um exemplo aqui, como eu já expliquei no vídeo, só você ir lá e ver de novo,
O jejum de 12 horas, por exemplo, significa que você durante um dia de 24 horas, você consumiu alimentos, não estou nem falando de quais alimentos, por 12 horas no seu dia. E as outras 12 horas, você não ficou estimulando o seu hormônio insulina. Se você ficou 12 horas sem estimular o hormônio insulina, você ficou 12 horas sem produzir triglicerídeos no seu fígado. Você dificultou, você parou de produzir por 12 horas no seu dia a gordura que você acabou de perguntar se o jejum te ajuda. Então já estou te explicando que o jejum vai te ajudar, porque você antes, vamos fazer sempre um comparativo que fica fácil de entender. Antes de conhecer o jejum, você, como a gente conversou aqui, se alimentava da hora que você acordava, 8 horas da manhã, e comia carboidrato refinado, e carboidrato e alimento aumentava a insulina até 22 horas. Quando você vai ver, se você for fazer as contas nisso, você ficou às vezes 16 horas no dia comendo e apenas 8 horinhas no dia sem comer nada. É muito tempo com a insulina alta, e quando a insulina está alta, o hormônio insulina, ela gera lipogênese lá no fígado. E essa lipogênese é a produção de gordura no organismo. Então, se você não consegue fazer uma atividade física, se você às vezes tem um pouco mais de dificuldade, você é sedentário, tudo isso dificulta, porque você produz a gordura e não consome a gordura. E ela vai acumulando, principalmente no fígado e depois nas artérias. Pegou? Então, o jejum ele entra nessa estratégia. Ele, caramba, ao invés de ficar 16, 17 horas por dia comendo, eu vou ficar só 12 horas e começo a ficar 12 horas do dia sem produzir o hormônio insulina, sem produzir gordura no fígado, e eu começo a reduzir a esteatose hepática, a gordura no fígado. E, em segundo plano, só de você não aumentar tanto o seu hormônio insulina, isso faz com que você não acumule tanta gordura no fígado, porque não está produzindo a gordura no fígado. Pensa nisso. Uma vez que você não ingere o carboidrato, o que seu organismo é obrigado a fazer? Ele vai pegar a fonte de energia da onde tem energia estocada. O que é energia estocada no nosso organismo? É a gordura. Qual gordura? Todas elas. O pneuzinho que você quer perder, o seu culote, o bracinho gordinho, quando você dá tchau, balança o braço, a sua gordura visceral. Conseguiu entender? Então, você torna o seu organismo mais funcional. O seu organismo agora vai buscar a gordura como fonte de energia. Ele se adapta a isso e começa a buscar cada vez mais gordura. Pronto, estamos reduzindo a sua gordura visceral com o jejum. O jejum por si só vai resolver todos os seus problemas de gordura no organismo? Não, porque depende da sua alimentação. Não adianta no dia de 24 horas fazer 12 horas de jejum e nas 12 horas comer um monte de carboidrato refinado. Não adianta, porque aumenta o colesterol e aí já é um outro vídeo que você tem que ver, e é esse vídeo que está em cima. Então já tem 2 vídeos para você poder assistir aqui, o de jejum para poder aprender a fazer ele na prática e o de colesterol para poder reduzir de vez isso aí. Só que você precisa fazer o que no final de tudo isso? Depois da gente conversar pra caramba aqui. O jejum de 12 a 16 horas vai te ajudar, porque é muito tempo sem produzir o hormônio insulina e isso reduz a quantidade de produção de gordura no seu fígado. Pronto, já valeu a pena fazer. Agora, além disso, ele também ajuda a usar a gordura como fonte de energia. Então, a sua gordura que estava estocada vai começar a estocar menos. Pronto, você vai emagrecer também. Só que isso por si só não resolve tudo, porque eu também tenho que mudar o hábito. Como é que a gente muda o hábito? Você tem que tentar não fazer um monte de refeição com carboidrato refinado. O carboidrato refinado, ele entra por último na alimentação. Quando você vai fazer uma refeição, você tenta sempre priorizar primeiro aquilo que vai te alimentar, aquilo que vai aumentar o volume de alimento no seu estômago para te gerar saciedade, aquilo que tem fibra, para quando o carboidrato refinado entrar, já ter fibra ali, isso dificultar o pico de glicose, e com tudo isso feito, você começa a resolver para sempre a sua esteatose hepática. Conversado? Então, como é que é a ordem de se alimentar? Vou tomar um café da manhã, eu não como primeiro o pão, porque o pão é um carboidrato refinado. Eu não como primeiro um café com leite e açúcar, porque o açúcar é carboidrato refinado. Inclusive o leite integral também é carboidrato refinado. O que a gente faz? A gente come primeiro o ovo, primeiro a fruta, depois o pão. Conseguiu entender? É sempre assim.
igual no almoço. Primeiro a salada, depois a proteína, carnes, depois o arroz e feijão, e depois a farofa, e depois a sobremesa. Pegou? Fazendo isso, você vai com certeza conseguir aplicar o jejum e resolver a sua esteatose hepática. Bem, se esse vídeo ajudou você, compartilhe com aquelas pessoas que estão com gordura abdominal, que está com sobrepeso, que quando aperta a barriga está dura de gordura. Isso também é gordura no fígado. As pessoas podem melhorar muito a saúde e não precisa ficar tomando remédio para isso. Basta mudar o hábito, basta ter a informação. Esse é o nosso papel aqui na Terra, pessoal. O Performance Pro nasceu para ajudar pessoas, famílias. Se você tem o hábito de buscar remédio toda vez que fica doente, comece a assistir um pouco mais os nossos vídeos que você vai ver que a longevidade ela acontece pela informação. Se você sabe o que faz mal, você se expõe menos. E aqui a gente te ajuda com essa informação. Então, vamos resolver definitivamente gordura no fígado. Vamos tentar ajudar o mundo a melhorar com sobrepeso e obesidade. Vamos reduzir os triglicerídeos. Vamos reduzir o colesterol ruim para que todos nós, nossa equipe, nossa família Performance Pro, viva mais com segurança. Então compartilhe, curta o vídeo, siga o canal, que você com certeza vai ganhar muito com isso e muitas outras pessoas vão ganhar também, porque você vai estar gerando saúde de tabela, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima pergunta.